Gosta de terror de verdade? Se inscreve no canal e prepare-se para histórias que vão te deixar sem dormir. Vamos lá? Eu sempre gostei de visitar meus tios no interior da Bahia. Eles moram em uma fazenda enorme, com aqueles campos de capim alto balançando no vento quente do sertão e uma casa antiga de telhado baixo e varanda larga, onde a gente ficava sentado, vendo o pôr do sol desaparecer atrás das serras. Toda vez que eu ia para lá, parecia que meu corpo descansava de verdade. Mas naquela noite, descobri que existe medo capaz de apagar qualquer paz. Saí de Feira de Santana, já era quase 8h30 da noite. Meu tio tinha me ligado no início da tarde, perguntando se eu não queria dormir lá no fim de semana, já que fazia mais de mês que eu não aparecia. Aceitei na hora, mas o trabalho me prendeu até tarde. E quando peguei a estrada, a lua já estava alta, iluminando o asfalto com aquela cor prateada bonita e fria, que fazia tudo parecer cenário de filme antigo e silencioso. Depois de uns 50 minutos dirigindo, entrei no trecho de estrada de chão que levava para a fazenda deles. Era um caminho de terra batida, passando no meio do mato, cercado por arame farpado, algumas casas muito distantes umas das outras, postes de madeira velhos sem nenhum fio. Abaixei o vidro para sentir o vento quente no rosto e continuei devagar, porque sempre tem tatu, raposa ou cachorro do mato cruzando a estrada à noite. Eu pensava no café quente que minha tia ia me servir quando chegasse, junto com bolo de milho que ela mesma assava. Foi nesse momento, sorrindo com essas lembranças, que vi um carro parado na beira da estrada com o pisca-alerta ligado. Era um Corsa Wind vinho, capô fechado, mas a porta do motorista escancarada. Diminui imediatamente. Aqui no interior, todo mundo ajuda todo mundo. Se fosse pane elétrica ou pneu, eu ajudaria. Pare o carro uns 3 metros atrás. Não desliguei o motor. Aquela sensação de arrepio subindo pela nuca me deixou alerta. Olhei em volta. Nada além do mato balançando e vagalumes piscando longe. Desci o vidro mais um pouco e gritei: "Ô amigo, tá tudo bem aí?" Minha voz saiu mais alta do que eu queria, ecoando na noite. Silêncio. O pisca-alerta piscava sem parar, iluminando os arbustos ao redor com flashes alaranjados e frios. Tive vontade de engatar a ré e ir embora, mas senti medo de abandonar alguém ferido. Foi quando ouvi um barulho vindo do mato, como se alguém pisasse em galhos secos. Virei o rosto rápido e vi um homem surgindo de trás de uma moita. Usava bermuda jeans, chinelo de dedo e camiseta larga, mas o que me fez gelar o sangue foi o facão comprido na mão direita. Ele andava rápido em direção ao meu carro sem dizer nada. Meu coração começou a bater tão alto que eu ouvia dentro da cabeça. A primeira coisa que pensei foi na minha mãe, que sempre dizia para eu não viajar à noite. Ele apontou o facão para mim e começou a gritar algo que não entendi, talvez mandando eu sair do carro. Mas antes que chegasse perto, meu corpo agiu sozinho. Joguei a marcha para a primeira e pisei fundo no acelerador. O carro arrancou tão rápido que as pedras voaram para trás. Quase perdi o controle quando a traseira deslizou na terra fofa. Ouvi ele gritar alguma coisa, mas não tive coragem de olhar pelo retrovisor. Só queria fugir dali. Continuei acelerando sem parar, sentindo meu corpo tremer inteiro. Mas quando achei que estava livre, vi, lá atrás, o clarão de um farol acendendo. Uma moto. Não sei de onde surgiu, mas agora vinha atrás de mim. O motor roncando alto na madrugada silenciosa. A estrada era estreita, cheia de buracos e curvas, mas eu não podia parar. O farol da moto foi se aproximando rápido, iluminando toda a parte interna do meu carro. Aquele clarão branco me cegava pelos espelhos. Meu coração parecia que ia rasgar meu peito. Ele emparelhou do meu lado. Eu vi o rosto do homem pelo vidro, magro, barba rala, olhos arregalados de ódio. Ele gritava para eu parar, batendo a mão no vidro com força. Tentei desviar para a direita, mas quase entrei num barranco. Voltei rápido para o centro da estrada, segurando o volante com tanta força que meus dedos doíam.
Foi então que lembrei de uma bifurcação que levava até um curral abandonado, uns 500 metros dali. Se eu virasse de repente, apagasse os faróis e entrasse no mato, talvez ele não visse e seguisse reto. Respirei fundo, rezando como nunca tinha rezado antes na vida. Quando cheguei perto da bifurcação, joguei o carro bruscamente para a esquerda, desliguei os faróis e continuei por mais uns 50 metros até parar atrás de uma árvore grande. O motor fazia aquele barulho alto de carro quente. Desliguei imediatamente. Fiquei ali quase sem respirar, olhando pelo retrovisor. Vi a moto passar voando na estrada principal, sem perceber que eu tinha saído. Meu corpo inteiro tremia. Fiquei ali por uns 5 minutos, ouvindo só meu coração batendo e o som de grilos ao redor. Quando tive certeza de que ele tinha ido embora, liguei o carro de novo, mas deixei os faróis apagados. Fui dirigindo devagar até voltar para a estrada principal. Demorei mais 20 minutos até chegar no portão da fazenda. Quando buzinei, meu tio saiu com a lanterna na mão, assustado, perguntando o que tinha acontecido comigo naquela noite. Eu desci do carro chorando, minhas pernas tão fracas que mal me seguravam em pé. Abracei ele com força, sentindo finalmente que estava seguro. Minha tia apareceu na varanda, com o cabelo preso num coque e avental amarrado na cintura. Ela colocou a mão na boca quando me viu chorando daquele jeito. Não consegui comer nada naquela noite. Fiquei deitado na rede da varanda, olhando para as estrelas e ouvindo os cachorros. No outro dia, meu tio chamou um vizinho e fomos até o lugar onde tudo tinha acontecido. Mas não tinha mais carro nenhum parado lá. Sumiu, como se nunca tivesse existido. Até hoje, quando fecho os olhos, eu vejo o brilho do facão sob a lua e ouço o barulho da moto vindo atrás de mim, como se fosse me alcançar de novo. Nunca mais viajei à noite. Nunca mais parei para ajudar ninguém. O mal só espera você parar para agir. Desde pequeno, eu sempre gostei de pescar. Não pela pesca em si, mas pela paz. Aquele silêncio que só a natureza oferece. Cresci no interior de Minas, mas depois que me mudei para Goiás, encontrei um lugar ainda mais especial. Um trecho do rio Corumbá, perto de um vilarejo quase esquecido no mapa. Era lá que eu ia quando precisava esvaziar a cabeça. Era uma sexta-feira de julho e o frio já começava a dar as caras. Eu terminei o expediente mais cedo, joguei a vara e uns poucos apetrechos na traseira do carro e peguei estrada. Levei uma garrafa térmica de café, um lanche simples e nada mais. Meu plano era passar algumas horas pescando, depois dormir no carro e voltar de manhã cedo. O trecho do rio onde eu costumo ir não tem sinal de celular, nem casa por perto. É uma curva, onde a água corre mais lenta, cercada por mato alto, pedras e árvores que parecem ter parado no tempo. Estacionei o carro numa clareira de terra batida e fui descendo com a lanterna até encontrar meu ponto favorito. Uma pedra grande, meio lisa, que dá direto para a margem. Dali eu consigo ver quase todo o curso do rio. Já era noite fechada quando lancei a primeira linha. O céu estava limpo e a lua refletia na água como um espelho partido. De vez em quando, um sapo coachava ou um grilo cantava mais forte. A brisa soprava fria, mas não gelada, o tipo de clima que eu sempre gostei. Por um tempo fiquei ali, completamente imerso naquilo. Sem celular, sem gente, só eu e o som da natureza. Foi quando notei a primeira coisa estranha. Lá pelas 9h30 da noite, enquanto eu tomava um gole de café, ouvi um som. Não era bicho, não era vento. Era algo humano, um canto. Baixo, suave, quase como se alguém estivesse entoando uma música, antiga ou um lamento. Vinha de dentro do mato, do lado oposto do rio, onde o barranco é mais fechado. Na hora pensei que era coisa da minha cabeça. Às vezes, o som da água ou do vento pode enganar a gente, mas o canto continuou. Era uma voz feminina e parecia triste. Fiquei imóvel. Esperei. O som parou
O mato voltou ao silêncio habitual. Me convenci de que devia ser algum pássaro ou talvez um eco estranho. Voltei a pescar, mas não consegui me concentrar. Uns 15 minutos depois, o canto recomeçou. Agora mais forte. Era quase uma melodia, mas sem letra clara. Um som arrastado, melancólico, que vinha e sumia com o vento. Eu me levantei da pedra e fui até a beira da água. Tentei enxergar alguma coisa do outro lado, mas só vi sombras e movimento de folhas. Foi aí que o medo começou a bater. Aquele tipo de medo irracional, que não tem explicação. Não havia sinal de perigo, ninguém me ameaçando, nenhum barulho de passos ou animal. Mas o canto me dava calafrios. Algo naquela voz mexia comigo de um jeito estranho, como se tocasse um instinto primitivo de alerta. Peguei a lanterna e mirei para o outro lado do rio. Passei o feixe de luz devagar entre as árvores. Nada. Nenhuma figura, nenhum animal, nada fora do lugar. Só o canto, suave, vindo de algum lugar que eu não conseguia localizar. Comecei a arrumar as coisas, lento, mas decidido. Não queria correr e parecer que estava fugindo, mas também não queria ficar ali mais nenhum minuto. A sensação era de estar sendo observado. O canto não parava. A cada passo que eu dava em direção ao carro, ele parecia se intensificar, não em volume, mas em peso, como se ganhasse presença. Quando cheguei no carro, meu coração já batia forte. Liguei o motor, acendi os faróis e dei ré com cuidado até conseguir manobrar e pegar a trilha de volta. Mesmo com os vidros fechados, eu ainda achava que ouvia aquela voz. Olhava pelo retrovisor toda hora. Nada. Só depois de uns 10 minutos de estrada foi que percebi que estava suando frio. Minhas mãos tremiam no volante. Parei o carro no acostamento. De terra e respirei fundo. O silêncio da cabine me fazia duvidar de tudo. Será que eu ouvi mesmo aquilo? Ou estava cansado demais, estressado do trabalho e minha mente pregou uma peça? Nunca fui de ter alucinações, nem de acreditar em lendas. Mas alguma coisa naquela noite me marcou. Voltei para casa mais cedo do que planejava. E desde então, nunca mais fui pescar naquele trecho do rio. Sempre arranjo uma desculpa diferente. Muita chuva, estrada ruim, pouco tempo. Alguns amigos dizem que pode ter sido algum tipo de ritual. Gente doida no meio do mato. Outros juram que certas vozes são só ecos naturais da região. O som da água batendo em rochas, pássaros noturnos, ou o vento atravessando troncos ocos. Eu ouvi todas essas explicações. Nenhuma delas me convenceu por completo. Hoje, quando lembro daquela noite, ainda sinto o mesmo desconforto. Não foi um susto, não foi um perigo visível. Foi a presença de algo indefinido. Um som que não devia estar lá. Uma tristeza no ar que me empurrou para longe. Às vezes me pergunto, será que foi real? Ou será que aquela voz, aquele canto, veio de algum lugar dentro de mim mesmo? Era fim de tarde quando comecei minha viagem de volta para casa. O sol queimava alaranjado sobre a estrada estreita e esburacada que cortava o sertão do interior do Nordeste. Eu tinha passado o dia inteiro visitando minha mãe doente em outra cidade. Estava cansado, pensando apenas em chegar, tomar banho e deitar. O rádio chiava um forró antigo, e eu dirigia devagar, porque sabia que aquelas curvas traiçoeiras podiam engolir a gente em um piscar de olhos. A região era seca, quase sem vida, com arbustos cinzas, galhos retorcidos e cercas velhas caindo aos pedaços. Em alguns trechos, via casas de taipa isoladas e crianças sentadas na porta observavam meu carro passar, como se fosse um evento raro. Quando entrei num trecho de serra, vi a curva que todos comentavam, a curva da Macambira. Muitos diziam que ali já tinham morrido motoristas em acidentes estranhos ou assaltos. Era um ponto sem sinal de celular e raramente passava outro carro. Conforme me aproximei, notei algo que fez meu coração bater mais rápido. Tinha um pedaço grande de pau atravessado na pista.
Eu não tinha como desviar sem cair no barranco. O motor roncou enquanto eu parava, sentindo uma pontada de medo subir pela espinha. Olhei ao redor. Nada além de mato seco e o silêncio pesado do sertão ao anoitecer. Desci devagar, deixando o carro ligado. Quando me aproximei do tronco para empurrar, ouvi passos rápidos na terra batida. Antes que eu pudesse reagir, senti um golpe forte na nuca. Meus joelhos cederam e caí de cara na poeira. Meu corpo inteiro tremia, mas eu estava consciente. Vi 3 homens magros com roupas sujas e bonés encardidos, todos armados com facões e uma espingarda velha. "Fica quieto, rapaz", disse um deles com a voz rouca de quem fumava desde menino. Senti o cheiro forte de suor e cachaça vindo deles. Um dos homens riu e puxou uma garrafa de cachaça amarelada. "Bebe isso aqui, bebe logo. Por favor, não me machuquem. Levem o carro, levem tudo." Minha voz saiu falhada. Eles não queriam só o carro. Um deles me segurou pelos cabelos, colocou a boca da garrafa encostada nos meus lábios e derramou o líquido quente goela abaixo. A cachaça queimou meu peito, mas havia algo estranho no gosto, algo amargo. Tentei cuspir, mas um tapa estalou no meu rosto, me obrigando a engolir. Meu estômago virou e meu corpo ficou mole. Em poucos segundos, a visão começou a embaralhar. Via vultos girando, as vozes ecoando como se estivessem dentro de um poço. Senti minhas pernas falharem e caí de joelhos. Eles riam, falando coisas que eu não entendia direito. A terra parecia respirar, ondulando sob meus pés. "Deixa ele aí mesmo. Vamos embora com o carro logo." Eu os ouvi abrindo as portas do carro. Uma música alta saiu pelo som, enquanto eles aceleravam. O barulho do motor foi sumindo, e eu fiquei ali, deitado na beira da estrada, sentindo o gosto amargo ainda preso na garganta. A poeira levantada pelos pneus caiu sobre meu rosto, grudando no suor frio que escorria. Tentei me levantar, mas minhas pernas não respondiam. Tudo girava. O céu azul escuro, a terra seca, as árvores retorcidas. Era como se o mundo inteiro fosse feito de sombras se contorcendo. Fechei os olhos com força, tentando não vomitar. Quando consegui abrir de novo, estava completamente escuro. Não sei quanto tempo fiquei ali. Talvez horas. A noite no sertão é diferente. O silêncio é tão profundo que parece gritar dentro da gente. Eu ouvia cada inseto, cada cigarra cantando longe. O vento frio começou a soprar e meus dentes batiam. Meu corpo tremia de frio e medo. De repente, ouvi o barulho de um motor se aproximando. Uma luz amarelada iluminou a estrada, me cegando por alguns segundos. Era uma caminhonete velha que parou bruscamente a poucos metros de mim, levantando poeira. Um homem forte, usando chapéu de couro e camisa xadrez, desceu correndo. "Rapaz, o que aconteceu com você? Tá machucado?" Eu tentei responder, mas minha voz saiu fraca, quase sem som. As lágrimas começaram a escorrer sem que eu percebesse. Ele se ajoelhou ao meu lado e colocou a mão na minha testa, balançando minha cabeça levemente. "Fica calmo. Eu vou te ajudar. Aguenta firme." Ele me segurou pelos ombros e me ajudou a levantar, me arrastando até a caminhonete. Colocou-me no banco do passageiro. Pegou uma garrafa de água e molhou meu rosto. Eu sentia meus olhos pesados, o corpo mole, como se eu fosse desmaiar a qualquer momento. "Não dorme, moço. Fica comigo. Eu vou te levar para o hospital agora." Ele entrou na caminhonete e acelerou. A estrada passava rápido pela janela. Minha cabeça batia contra o encosto. Meus olhos abriam e fechavam, e eu via as árvores retorcidas passando como vultos na escuridão. O homem dirigia olhando para mim a todo momento, com um semblante sério e preocupado. "Tá ouvindo minha voz? Fala alguma coisa. Qual o seu nome?" Eu tentei falar meu nome, mas a língua parecia pesada demais. Tudo que saiu foi um som baixo, quase um sussurro. Minha visão escurecia e clareava em flashes. Senti a caminhonete parar de repente.
Vi luzes brancas e a placa que dizia Hospital Municipal de Juazeiro. Antes de minha visão ficar completamente turva, ouvi vozes agitadas, portas sendo abertas, passos apressados. Alguém colocou a mão na minha testa, outro segurou meu pulso. Senti a picada de uma agulha no braço e o som de um monitor cardíaco apitando. Minha respiração estava curta, pesada, mas senti alívio. Quando acordei, estava em um quarto branco com cheiro de remédio. Havia um soro preso ao meu braço e uma enfermeira arrumava os lençóis ao meu lado. Ela sorriu quando percebeu que eu a observava. Bom dia, moço. Graças a Deus você acordou. Minhas lágrimas voltaram a cair. Eu não sabia se chorava de medo ou de alívio. Tudo que conseguia pensar era em como minha vida poderia ter terminado naquela estrada, sozinho, jogado na poeira. Respirei fundo, sentindo ainda o gosto amargo na boca e a fraqueza em cada músculo. Naquele dia, entendi que o sertão não perdoa descuido e que a maldade humana pode ser mais assustadora que qualquer lenda ou assombração. Agradeci a Deus por aquele homem ter passado na hora certa. Se não fosse ele, talvez eu não estivesse vivo para contar essa história hoje. Meu nome é Ademar. Tenho 58 anos e vivo sozinho em minha fazenda no interior de Pernambuco, perto de Sertânia. Meus filhos foram embora para Recife há anos e minha esposa faleceu em 2017. Desde então, meus dias têm sido de silêncio. Eu ouço apenas o canto seco do vento batendo nos mandacaros, o mugido distante de alguma vaca e o barulho de ferramentas quando estou arrumando as cercas ou consertando algo no galpão. Sempre fui um homem prático. Nunca liguei para essas histórias de visagem que o povo conta. Mas ultimamente, tenho me perguntado se minha mente não está pregando peças ou se existem coisas que eu nunca entendi. Tudo começou numa terça-feira, fim de tarde. O sol se punha atrás das serras secas, deixando tudo avermelhado. Terminei de alimentar as galinhas, fechei o galpão de ferramentas com o cadeado, conferi o curral e fui para a cozinha. Jantei feijão com charque e macaxeira. Depois me sentei na cadeira de balanço, lendo um jornal velho. Acordei no meio da madrugada com um barulho de metal caindo. Senti o coração bater forte. O rádio chiava música brega ao fundo. Quando bateu 9h30, fui me deitar. Fiquei deitado, tentando me convencer que era o vento, mas não havia vento. Tudo estava quieto. Levantei devagar, calcei minhas sandálias de couro e fui até a janela da cozinha. Olhei para o galpão. Escuridão. Fiquei ali uns minutos, em silêncio, nada. Voltei para a cama, mas o sono não veio mais. Na noite seguinte, acordei com barulho de passos no terreiro, arrastando devagar sobre as pedras secas. Meu cachorro, Pingo, levantou as orelhas e rosnou baixo, sem latir. Fui até a janela e, mais uma vez, nada vi. No terceiro dia, o barulho foi maior. Madrugada alta, quase 2h, ouvi ferramentas caindo no galpão. Peguei meu lampião e fui até a cozinha. Quando acendi, senti um arrepio tão forte que minhas pernas fraquejaram. Ali, do outro lado da janela, estava um homem parado. Roupas escuras, chapéu de couro, rosto pálido como cera. Os olhos eram fundos, sem brilho, mas o pior foi o aceno. Ele levantou a mão devagar e sorriu de leve. Fiquei sem respirar. O lampião tremia na minha mão, projetando sombras que dançavam nas paredes. Tentei gritar, mas nada saiu. Ele só me olhava sem piscar, com aquele aceno lento. Fechei os olhos forte. Quando abri, ele não estava mais lá. Corri para fora, sentindo a areia fria nos pés. Nada. Só o galpão fechado com o cadeado como eu tinha deixado. Mas na manhã seguinte, tudo mudou. Fui até o galpão. O cadeado estava intacto, mas lá dentro, ferramentas espalhadas pelo chão. Desde então, ele voltou a aparecer. Às vezes na janela, às vezes parado no curral, me olhando e acenando. Rezei, li a Bíblia antes de dormir, coloquei a arruda atrás da porta, mas nada adiantava. Quando contei ao vizinho, seu Juvencio, ele disse que meu pai também via esse homem antes de morrer. Falava de um vaqueiro que aparecia acenando nas noites quentes. Achavam que era delírio de febre.
Uma noite ouvi 3 batidas fortes na porta. Pingo uivava como nunca antes. Fiquei imóvel. Criei coragem e olhei pela fresta. Ele estava lá. Chapéu de couro, roupa suja de terra, olhos fundos. Dessa vez, não acenou. Apenas encostou a cabeça na porta como se ouvisse meu coração batendo. Voltei para a cama e cobri o rosto, tremendo tanto que achei que fosse morrer. Quando amanheceu, tudo parecia normal. Mas desde então, nunca mais ouvi barulhos ou vi o homem. Às vezes penso que foi alucinação, outras que ele cansou de mim, mas toda noite olho para a porta. Porque sei que, se eu fechar os olhos desprevenido, ele pode aparecer de novo, acenando na escuridão. Me chamo Lorena, tenho 29 anos e minha vida sempre foi normal demais. Trabalho como atendente de telemarketing em Bauru, interior de São Paulo. Moro sozinha numa casa simples que herdei dos meus avós, numa rua silenciosa e rodeada por mato dos 2 lados. Nunca gostei de sair à noite, mas naquele dia eu não tive escolha. Saí do trabalho às 10h36, exausta depois de um turno extra. Meu carro já estava na reserva fazia tempo, então parei no único posto aberto naquela hora. Um posto velho na beira da rodovia Marechal Rondon. Era daqueles lugares com letreiros queimados, luz fluorescente piscando e um rádio chiando ao fundo com música sertaneja. Enquanto o frentista abastecia, fiquei mexendo no celular. Foi quando senti um arrepio subir pela espinha. Não sei o que me fez olhar. Apenas olhei. Do outro lado da estrada, meio escondido na sombra de uma árvore, havia um homem, parado, me observando. Não dava para ver direito o rosto dele por causa da distância, mas ele estava completamente imóvel. Era como se o mundo ao redor estivesse em movimento e ele congelado. E o olhar dele, mesmo sem ver os olhos, eu sabia que ele estava me encarando. Paguei rápido e entrei no carro. Quando dei a partida, olhei de novo para o outro lado da pista. Ele continuava lá, imóvel. O frentista nem percebeu, ou fingiu não perceber. Dirigi até minha casa em silêncio, olhando para os retrovisores com frequência, esperando ver faróis me seguindo. Mas não havia nada. Cheguei, tranquei a garagem, as portas, as janelas, tudo. Tomei um banho quente, tentando esquecer, mas aquela figura permanecia na minha mente. Deitei, mas não consegui dormir. Fiquei rolando na cama até pegar no sono. E então, no meio da madrugada, acordei com um barulho. Era um som leve, mas constante, como o rangido da madeira da varanda. A princípio, pensei ser o vento, mas então veio outro som. 3 batidas secas na parede dos fundos. Meu coração disparou. Me levantei devagar e fui até a janela do meu quarto. Morro de medo de abrir cortina de madrugada, mas algo em mim dizia que eu precisava ver. E quando abri, lá estava ele, na calçada, parado, me olhando. Era o mesmo homem da rodovia. Agora eu conseguia vê-lo melhor. Alto, magro, vestia um casaco comprido, encardido. O rosto era pálido, os olhos fundos e escuros, quase sem brilho. Mas havia algo ainda pior. Ele sorria. Um sorriso discreto, quase imperceptível, como se tivesse certeza de que me encontraria ali. Dei um salto para trás e liguei para a polícia com as mãos tremendo. Polícia Militar, emergência. Tem um homem me observando na frente da minha casa. Ele está parado aqui me olhando. Eu vi ele mais cedo num posto na rodovia. Por favor, venham rápido. Eles chegaram em menos de 7 minutos. 4 viaturas iluminaram a rua como se fosse meio-dia. Mas o homem tinha desaparecido. Nenhum rastro, nenhuma pegada. Como se nunca tivesse estado ali. Tentei explicar tudo aos policiais, mas percebi o olhar deles. Aquele olhar de, ela está imaginando coisas. Voltei para dentro, assustada, sem saber se tinha ficado louca ou se algo muito pior estava começando. Nos dias seguintes, tudo parecia voltar ao normal, mas só parecia. Comecei a notar pequenas coisas, objetos mudando de lugar, pegadas de barro perto da minha janela, um espelho trincado no banheiro,
como se alguém tivesse batido nele com força. Tentei me convencer de que era só paranoia. Mas então, uma noite, voltei do mercado e encontrei a porta da cozinha destrancada. E eu tinha certeza de que havia trancado. O que me fez congelar foi ver a porta do armário aberta. E dentro dela, um pedaço de papel dobrado, com uma única frase escrita à mão. Você me viu. Naquela noite, dormi com uma faca embaixo do travesseiro. Se é que dormi. Voltei a ligar para a polícia e eles fizeram ronda na região. Nada. Nenhum suspeito, nenhum sinal de arrombamento. Comecei a me trancar em casa ainda de dia. Evitava olhar pela janela. Cada sombra no quintal fazia meu coração parar. Amigos começaram a se afastar, achando que eu estava surtando. No trabalho, eu já não rendia nada. Meu chefe me deu uma licença de uma semana para colocar a cabeça no lugar. Foi aí que decidi instalar câmeras em casa. Pelo menos, pensei, teria alguma prova. Gastei o que não podia, mas precisava disso para manter minha sanidade. Na primeira noite com as câmeras, acordei com um som diferente. Um arranhado, como unhas na parede. Corri até a central de gravação. Às 3h16 da madrugada, a câmera do quintal registrou a imagem dele. Ele estava no meu telhado, de 4, rastejando lentamente, como um animal. Com o rosto virado para a câmera, olhos fixos e aquele mesmo sorriso. Quase vomitei de pavor. Peguei o HD, fui direto para a delegacia, mas ao mostrar o vídeo, não havia nada, apenas o telhado vazio. O policial olhou para mim como se eu fosse uma doida qualquer. Me passou contato de psicólogo e sugeriu que eu tirasse um tempo. Naquela noite, dormi no carro, estacionado num posto movimentado. Mas mesmo ali, cercada de gente, sentia os olhos dele em mim. Hoje faz 2 meses desde a primeira vez que vi aquele homem. Me mudei para outra cidade, cortei o cabelo, troquei de carro, de número de telefone. Mas de vez em quando, ainda sinto aquela sensação, aquela presença. E outro dia, ao abastecer no novo posto perto de casa, vi algo me gelar o sangue. Na parede do banheiro feminino, alguém havia escrito com caneta vermelha: "Ela me viu, mas ninguém acredita." Eu não sei o que ele é. Um homem? Um espírito? Um delírio coletivo? Só sei que ele não me escolheu por acaso. Ele esperou o momento certo e agora ele sabe onde me encontrar. Sempre. Se você estiver lendo isso e um dia ver alguém parado no escuro, te observando, não olhe por muito tempo. Não encare. Finja que não viu.